queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, primeiro sábado do mês de novembro, dia 4, a leitura para a nossa reflexão está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 1, e do 7 ao 11. Num dia de sábado aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus, que o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante que você, e o dono da casa, que convidou os dois, venha dizer a você: dê lugar a ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Caras irmãs e caros irmãos, nossa reflexão de hoje faremos sob as luzes do Evangelho de Lucas e da carta de Paulo aos Romanos, contando com a ajuda do Espírito Santo. Como filhos do mesmo Pai, embora diferentes no modo de pensar, que sejamos unidos pela força do amor que vem do céu. As leituras de hoje podem servir para nós como um momento de ouvir com mais cuidado a palavra de Deus. Jesus nos chama a atenção para pensarmos em como estão nossas vidas, como estão nossos comportamentos e como julgamos a nós mesmos perante a comunidade em que vivemos, e como está a nossa atuação como membros da mesma família cristã. Sobre nossas vidas, temos cuidado em viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo? Sobre os nossos comportamentos, será que não estamos maculando o nome santo de nosso Criador? Sobre a nossa atuação como membros da mesma família, não estamos por egoísmo achando normal a exclusão de nossos irmãos em Cristo, nem procurando conhecer os verdadeiros problemas que provocam divisões entre os povos? Começando pelo Evangelho, Lucas relata que Jesus havia sido convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e isso é muito significativo. Os fariseus eram conhecidos pela rígida observância da lei e da tradição. Eram legalistas, pois colocavam a legislação acima dos sentimentos e das relações humanizadoras. Para eles, a lei havia sido preservada pelos homens importantes do passado, como Esdras, Josué e Moisés. E por consequência, eles, como chefes, também se consideravam mais importantes que os outros. Da mesma forma, hoje, será que nos julgamentos que fazemos de nós mesmos, não estamos nos colocando acima do que realmente somos e nos achando superiores e com esse comportamento acabando por humilhar nossos outros irmãos? Ora, estando na casa desse chefe dos fariseus, Jesus notou que outros convidados escolhiam os melhores lugares para se sentar e contou uma parábola, que pode muito bem servir como um alerta ou uma chamada de atenção em como estamos nos comportando como cristãos. Nessa parábola, o convite é refletirmos sobre possível falta de humildade quando fazemos questão de ocupar lugares vistosos. Nessa parábola, Jesus Cristo fala sobre um lugar onde está sendo servida uma refeição, mas para nós hoje são tantas ocasiões que podemos ser tentados pelo ego e querer ocupar lugares de destaque, que talvez não estejam reservados a nós. E quando o ocupante daquele lugar chegar e pedirem para desocuparmos o espaço, Jesus diz que a vergonha será tão grande que iremos ocupar os últimos lugares. Às vezes o orgulho, a vaidade, o ego nos incentivam a querer sempre estar presente no altar ou só aceitar apenas cargos de coordenação ou de direção e ainda outras condições de relevância dentro da igreja, nas empresas, nos clubes, nas associações ou em qualquer outro lugar. Jesus vem inaugurar uma nova forma de pensar e agir, dizendo: ocupe os lugares mais simples, mais humildes,
Pois quando o anfitrião chegar, ele vos dirá: venha para mais perto, e será grande a nossa alegria, pois a nossa pequenez teremos sido lembrados e seremos chamados pelo nosso nome. Nosso anfitrião é o próprio Deus, o Deus que quer a todos nós próximos em sua morada celeste. E Deus não rejeita seu povo, independente de nossas faltas. Ele está sempre pronto a nos chamar pelo nome, querendo que fiquemos próximos a Ele. Convidamos agora que façamos uma outra reflexão, tomando emprestada a frase de nosso querido Papa Francisco, que disse: o Evangelho não é apenas uma história do passado ou uma história edificante com bons ensinamentos morais. O Evangelho não é uma lição fora do tempo. E usando como base a carta de Paulo aos Romanos, onde ele inicia com a pergunta: será que Deus rejeitou o seu povo israelita? O povo que ele sempre considerou? E Paulo continua: acaso eles tropeçaram para cair? Não, de modo algum. Mas o passo em falso que deram deve servir para a salvação de todos. Deus não rejeita ninguém, pois Deus não volta atrás. Mas o homem é falho e constantemente quebra esse amor com presunção, com vaidade e com ostentação. E o endurecimento de uma parte de Israel é para durar até que a totalidade dos pagãos tenham entrado na salvação. E se assim for, conforme as palavras de Paulo, então vamos nos unir em oração e pedir sabedoria para os envolvidos no conflito entre Israel e Palestina, que cesse a matança indiscriminada de nossos irmãos palestinos e israelitas, que a terra, que é uma herança de Deus, seja dividida com sabedoria e humildade para todos, que seja dado o direito de viver da mesma forma que nosso Deus nos deu, gratuitamente, sem revanchismo, sem ódio e sem ganância. Somente alcançaremos a vida eterna se todos nós estivermos unidos no mesmo ideal, que é a paz entre a nação e a paz entre os homens. Só assim poderemos ouvir a voz de Deus nos chamando pelos nossos nomes e dizendo: venham mais para frente, venham e se aproximem de mim. Tenho um espaço especial reservado a cada um de vocês, pois são filhos queridos. Para encerrar, Jesus vai à casa de um dos chefes dos fariseus em um dia de sábado. E em dia de sábado, Jesus nos mostra como deve ser nossa atuação frente a uma sociedade legalista. Quebra leis, desobedece legalismos, confronta legislações que não são de vida, mas de morte, e promove curas do corpo e da alma. Renova a fé de tantos que estão quase que mortos, dá novo ânimo aos que estão desistindo de tudo, por não achar uma mão estendida para suas dores. E essas ações do Mestre deixam os doutores da lei irritados e ao mesmo tempo sem palavras. Pensando nessas 3 reflexões, queremos deixar nossos desejos de um sábado rico em realizações positivas, que nos faça cada vez mais estarmos próximos do Deus de misericórdia e compaixão. Que Ele revele nossas faltas e nos chame pelo nome, para assim sermos reconhecidos, agora sim com muito orgulho, como filhos do mesmo Deus de amor.